Então nós estamos terminando a série de mensagens, o véu foi rasgado. Essa semana no meu GP, as meninas estavam falando, né, que, meu Deus, a gente já rasgou o véu de tudo quanto é jeito, né? E hoje nós vamos falar, não existe mais véu. Chega de véu. O nosso Senhor rasgou o véu, e eu creio que essa é a verdade talvez mais libertadora que nós, como cristãos, devemos tomar posse. O nosso Senhor rasgou o véu. E em Mateus 27, 51, fala que no momento em que Jesus entrega o seu Espírito ao Senhor, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E é sobre isso que nós estamos falando o mês inteiro. Houve um momento onde algo sobrenatural acontece e o véu se rasga. E o véu do templo, ele simbolizava a separação do homem de Deus. O véu mostrava que o homem ele não tinha acesso livre a Deus. Precisava haver uma separação. Porque qualquer um que entrasse no Santo dos Santos, que tivesse qualquer tipo de pecado, seria fulminado ali. E por isso que nós precisávamos dessa intervenção do céu. Então, Jesus morre. Em João 19:30, tem uma fala de Jesus, que é uma das 7 falas, né, como a gente ouviu no espetáculo. Ele fala o seguinte: está consumado. O que isso quer dizer? Que não existe mais nada que precisa ser feito. Tudo que Jesus precisava fazer, ele fez. Está consumado. Nada mais impede, ou nada mais limita, ou nada mais ele precisa fazer. Tudo que ele precisava fazer foi feito. A partir dali, toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Porque está consumado. Então, tudo que Jesus precisava fazer foi feito. Efésios 2, de 8 a 10, fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Eu prometo que eu vou chegar em algum lugar, tá? O que esse texto está falando? Que nós somos salvos pela graça de Deus, por aquilo que Ele fez na cruz. E aí isso nós recebemos pela fé. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o sacrifício dele e aquilo que ele consumou na cruz. Então, o que Jesus precisava fazer está feito. Ele não precisa fazer mais nada. Mas existe uma parte que cabe a nós. Nós não somos salvos pelas obras que nós fazemos, mas nós somos salvos para as boas obras. Existe algo que após a nossa salvação, após o nosso resgate, precisa começar a acontecer na nossa vida. Não somos salvos por aquilo que fizemos, mas somos salvos para fazermos coisas novas. E essa tarde eu quero conversar com vocês sobre um pouquinho, dar uma pincelada sobre o que nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos começar a viver. O que Jesus liberou para nós. Ali no texto de Efésios, ele fala que Jesus realizou em nós o propósito de Deus. Ou seja, é uma realidade nos céus que nós precisamos começar a tornar real aqui na terra. Nós precisamos começar a viver tudo aquilo que Jesus pagou um alto preço para que nós vivêssemos. O preço que Jesus pagou foi para que eu e você nos tornássemos semelhantes a Ele. Que nós começássemos a viver uma nova vida aqui na terra. Não mais como nós vivíamos antes dele, mas agora começássemos a viver a vida pós Jesus. Nossa vida precisa ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. E para isso a gente vai mergulhar em Romanos 12. Quando eu falo mergulhar, mergulhar mesmo, a gente vai ler quase Romanos 12 inteiro. E a gente vai tirar algumas lições que o texto de Romanos 12 nos traz sobre coisas que nós temos que viver pós-Jesus, pós a nossa conversão, pós esse lugar de decisão por Ele. E a primeira coisa que o texto fala lá em Romanos 12, 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a primeira coisa que Romanos 12 nos fala é que nós temos que ser um sacrifício vivo no altar. Eu acho incrível esse texto, porque ele não fala que é um sacrifício morto, ou seja, as suas vontades ainda estão aí, mas por decisão você se entrega a Ele. E é interessante porque aqui Paulo ele estava falando com pessoas convertidas. E ele estava falando, se ofereçam como um sacrifício.
Eu creio que existe sim o sacrifício inicial quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus. Mas a impressão que eu tenho é que existe um sacrifício diário, não é? Uma entrega diária. E é interessante porque aqui o que o nosso Senhor nos pede é uma decisão de se entregar. Uma das coisas que eu tenho experimentado em Jesus é que Jesus nunca faz nada à força. Ele nunca nos força a fazer algo. Ele sempre deseja de nós essa entrega, esse se oferecer. Por quê? Porque amor pressupõe escolha. Se a pessoa que está ao seu lado, casado com você, não escolheu te amar, você se sente amado? A gente só se sente amado porque a pessoa escolheu amar. Porque quando é forçação de barra, não é amor. E Deus, Ele quer o nosso amor. Ele quer a nossa entrega, Ele quer a nossa decisão de estar com Ele. E por isso que se ofereçam como sacrifício no altar. E esse se oferecer precisa ser todos os dias. E é interessante que não é qualquer tipo de sacrifício. Ele fala que é um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, é um sacrifício numa decisão de, ok, as minhas vontades ainda estão vivas aqui, mas eu decido por você. Vivo. Santo significa que ele é completamente separado para Deus. Deixa eu te contar. Você não é mais desse mundo, sabia? A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você deixou de ser deste mundo. Você se tornou um cidadão do céu. E como um cidadão do céu, você precisa entender que você foi completamente separado para Deus. As suas vontades, os seus desejos precisam ser oferecidos em oferta a Ele. Por isso que é santo. E é interessante que ele fala que é agradável. A quem que é agradável? A quem que é agradável? A Deus. Ele não fala que é um sacrifício agradável a nós. Porque senão não seria sacrifício, certo? A nossa oferta nem sempre vai ser agradável a nós. Na verdade, a impressão que eu tenho é que na maioria das vezes não é agradável a nós. É agradável a Deus. E conforme nós caminhamos com Deus e nós nos aproximamos de Deus, aí sim, começa a se tornar agradável a nós. Mas é um processo. O Tiaguinho estava falando sobre o meu pai, e eu talvez um pouco mais de perto. Eu sei que muitas vezes as decisões de abrir mão de coisas por causa de Deus, por causa do ministério, por causa daquilo que Deus nos chamou, não foi tão fácil. Eu já participei de muitas vezes de choros e lágrimas, porque não é fácil. Se oferecer como um sacrifício a Deus, deixa eu te contar, é agradável a Deus. E muitas vezes não vai ser agradável a você. Eu acho tão engraçado quando pessoas desistem de orar ou de ler a Bíblia porque, ai, pastor, é que eu não sinto vontade. Sério? E você acha que eu sinto o tempo todo? Sacrifício agradável a Deus. Rogo-lhes, pois, irmãos, que se ofereçam como um sacrifício agradável a Deus. O problema da nossa geração é que nós só queremos fazer aquilo que nos é agradável. A gente quer ser agradado. Mas a vida com Deus, existe um Deus e esse Deus não é você. E na vida com Deus é Ele quem deve ser agradado, não você. Então você precisa se oferecer como um sacrifício agradável a Ele. Porque Ele é Deus, Ele é digno, Ele é merecedor da nossa vida, Ele é merecedor de tudo aquilo que nós somos. Do nosso respirar, do nosso suspirar e das nossas lágrimas também. Ele é digno. E por isso que nós nos oferecemos a Ele como um sacrifício vivo no altar. E um sacrifício agradável a Ele. Mas outra coisa que ele fala ainda no versículo 1, que este é o culto racional de vocês. E por que eu separei essa fala? Porque nós somos uma geração extremamente emocional. Se nós não sentimos, nós achamos que não tem Deus no negócio. Se você vem aqui no culto e você não sentiu o ambiente, então, Deus não estava ali. Eu acho interessante Paulo falar que nós precisamos entregar a Deus um culto racional. Porque deixa eu te contar uma coisa, muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, você não vai sentir. Na maioria das vezes.
E ainda assim, você precisa se oferecer a Deus como sacrifício vivo no altar. Porque não tem a ver com o que você está sentindo, mas tem a ver com entender que Ele é digno. E porque nós entendemos, nós nos entregamos a Ele. Eu passei uma semanada de gripe e febre uma atrás da outra e aquela dor no corpo insuportável. Quem sabe como que é isso? Ninguém merece, né? É aqueles dias que você não quer fazer nada da vida. Mas foi uma semana onde eu me ofereci como sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu não queria. Eu não sentia vontade nenhuma de orar, eu não sentia vontade nenhuma de ler a Bíblia, eu não sentia vontade nenhuma nem de estar na igreja. Mas eu entendi que eu já entreguei minha vida a Ele. E não tem a ver com aquilo que eu estou sentindo, tem a ver com quem Ele é na minha vida. E Ele é o Senhor da minha vida e da minha história. Eu não estou te contando isso para me vangloriar, porque eu vou te confessar, eu não queria, minha vontade era não. Mas eu me ofereço como sacrifício vivo no altar. Porque Ele é o Senhor da minha vida e da minha história, Ele me resgatou dos lugares que eu estava e me deu vida. E por isso que nós nos oferecemos a Ele de forma racional, não de forma emocional. Porque as suas emoções, elas vão oscilar. Vamos ser bem sinceros, as nossas emoções, elas oscilam dentro de um dia. A gente começa feliz da vida e de repente acontece uma coisa, a gente fica triste, daqui a pouco acontece outra coisa, a gente fica feliz de novo, e aí acontece outra coisa, a gente fica com raiva, e aí acontece... Não é assim? As nossas emoções estão o tempo todo oscilando. E por isso que a sua decisão de se entregar a Deus não pode estar condicionada àquilo que você está sentindo, mas precisa ser realmente uma oferta racional a Deus. Porque você entende que Ele é digno e por isso você se oferece como sacrifício. Nós não nos guiamos por aquilo que nós estamos vendo, nós nos guiamos por Ele. Não tem a ver com as circunstâncias que você está vivendo, é porque Ele é digno. Entende? E isso é em tudo. Quando Jesus nos comprou, Ele estabelece o seu corpo. E vamos ser bem sinceros, nem sempre é fácil fazer parte de um corpo, certo? Se oferecer como um sacrifício significa permanecer mesmo quando você não está se sentindo parte, mesmo quando você não está se sentindo bem, mesmo quando você não está se sentindo amado, ainda assim você permanece porque você se oferece como um sacrifício vivo no altar. Porque não tem a ver com as pessoas, tem a ver com Ele. E porque tem a ver com Ele, aí sim começa a ter a ver com as pessoas, você entende? Nós nos oferecemos a Ele como sacrifício no altar. E a partir deste lugar, nele, o resto Ele faz. Se ofereça, então, como um culto racional. Não um culto emocional, mas com a sua razão. O texto continua, e no versículo 2 ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não ganhem a forma deste mundo. Eu creio que talvez isso seja a coisa mais difícil de nós fazermos. Porque nós estamos aqui. Nós fazemos parte desse mundo. E é tão difícil não ganhar a forma deste mundo. Vamos lá, nós estamos no Brasil. E o sonho de quase todo brasileiro é ter uma casa, certo? Quem aqui sonha com ter a sua casa própria? Isso é algo que Deus falou que nós precisamos sonhar? Falou? Não. Quem falou isso? O mundo. E muitos de nós sonhamos com isso. Por quê? Porque o mundo falou que nós temos que sonhar. Quantas coisas nós estamos nos amoldando ao padrão deste mundo. Eu sei que eu citei só um exemplo, mas vamos lá, eu quero que você olhe para a tua vida. Quantas coisas na sua rotina tem muito mais a ver com a sua vida no mundo do que na sua vida em Deus? Porque nós estamos ganhando a forma. Com isso eu estou falando que é para você viver como um ET? Não. Porque uma das coisas que o nosso Senhor, Ele é tão bom e Ele é tão generoso que Ele nos permite viver coisas incríveis aqui nesses dias, enquanto nós estamos aqui. O que eu estou te convidando é não deixar-se contagiar pelas coisas daqui. Entende? Qual que é a grande diferença? Não tem problema nenhum você ter a sua casa própria. Mas se em algum momento Deus pedir a sua casa própria, você precisa dar com alegria. Porque o mundo não te tem. O problema é que na maioria das vezes o mundo tem o nosso coração. E as coisas deste mundo têm ganhado o nosso coração.
Não ganhe a forma deste mundo. Não comece a pensar como o mundo pensa. E aí talvez você só esteja pensando em coisas terríveis deste mundo. Mas não ganhar a forma deste mundo fala sobre coisas que nós achamos que são normais. Quantas coisas que começaram a se tornar normais no nosso meio, porque nós começamos a ganhar a forma deste mundo. Hoje eu estava fazendo o Duolingo, e no meio do Duolingo estava um textozinho lá, e esse textozinho falava de uma menina que namorava com uma outra menina. E quando eu li aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, tem misericórdia. Porque essas coisas começaram a entrar como se fossem normais. E nós começamos a nos acostumar com coisas que não deveriam ser normais. E começamos a achar que faz parte. Quando, meus irmãos, não faz parte. Isso significa ganhar a forma deste mundo. É começar a considerar normal o que não é normal. Começar a achar que está tudo bem porque todo mundo faz, quando não está tudo bem, só porque todo mundo faz. Como diria a sua mãe, e a minha mãe também, você não é todo mundo. E não é. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós somos resgatados com um alto e um precioso sangue, para sermos imagem e semelhança de quem Ele é, e não imagem e semelhança desse mundo. Não ganhe a forma deste mundo. E para isso nós precisamos nos analisar todos os dias, porque todos os dias nós estamos sendo bombardeados de informações de todos os lados. E todos os dias essas informações começam a gerar em nós uma normalização de coisas que não deveriam ser normais. E isso precisa nos transformar, não nos amoldar. E aí, Romanos 12:2 fala sobre deixar a nossa mente ser renovada. Romanos 12:2 fala, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dias eu estava lendo uma frase que mexeu muito comigo, que eu estou fazendo faculdade de pedagogia, e um dos pensadores falou que nós somos a soma daquilo que nós lemos e daquilo que nós vemos. Eu fiquei pensando, meu Deus, que sério isso, não é? E talvez você esteja pensando o que tem a ver com isso. Nós precisamos renovar a nossa mente, certo? A nossa mente precisa ganhar a forma do nosso Senhor e Deus. Como nós vamos renovar a nossa mente? O que nós precisamos fazer para que isso comece a ser gerado em nós? Eu vou te dar a primeira dica prática. Comece a ler a Bíblia. Isso vai começar a transformar o seu modo de pensar. Nós precisamos ser contagiados pelas verdades do nosso Senhor. Comece a ler, comece a ruminar tudo aquilo que você está lendo, que aquilo se torne verdade. Por isso que Salmos 1 fala sobre feliz é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Isso precisa virar uma verdade diária, rotineira. Isso precisa ser algo que nós nos alimentamos o tempo todo. E isso vai renovar o nosso modo de pensar. Eu acho incrível que ele fala que a única forma de nós experimentarmos e comprovarmos a vontade de Deus é com uma mente renovada. Porque sem uma mente renovada, a vontade de Deus parece loucura. Por quê? Porque ela está desalinhada com a forma deste mundo. Então, quando nós olhamos com os óculos deste mundo, a vontade de Deus parece loucura. Nós precisamos ganhar uma mente nova. E isso acontece na presença do nosso Senhor. Coríntios fala que quando nós nos apresentamos a Ele, nós olhamos para Ele face a face. Neste lugar, nós somos transformados de glória em glória. A transformação acontece na presença do nosso Senhor. A renovação da nossa mente, ela acontece na presença do nosso Senhor. E você precisa buscar este lugar. Lembra, não existe mais véu. Você tem acesso a este lugar. Você não precisa de um pastor para te levar a este lugar. Você tem acesso por aquilo que o Senhor está falando, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele já falou. Por isso que eu falei, comece a ler a palavra de Deus todos os dias. E quando eu falo sobre ruminar, eu falo sobre você pensar naquilo que você leu o dia inteiro. Uma das coisas que eu tenho ganhado prática
é de sempre quando eu leio a palavra, eu marcar algo que me chamou a atenção e aquilo eu fico meditando o dia inteiro. Por quê? Porque a palavra começa a ganhar forma em mim. Eu leio aquilo e aquilo não é apenas algo que eu li pela manhã, mas aquilo é algo que começa a fazer parte do meu dia e aquilo se torna a minha oração, aquilo se torna algo que eu coloco na presença de Deus. Eu não estou dizendo para você fazer assim, porque cada um vai ter um jeito de fazer. O que eu estou dizendo é ache uma forma dessa palavra se tornar real em você e não apenas algo que você está lendo. Ela não pode ser mais um livro que você leu no seu dia. Ela precisa ser algo que ganhe forma em você, ela precisa renovar o seu modo de pensar. Ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Então deixe sua mente ser transformada. Outra coisa que Romanos 12 fala é tenha um conceito equilibrado sobre você mesmo. No versículo 13 ele fala, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu acho muito engraçado isso, porque ele fala sobre um conceito equilibrado, ou seja, nem pensar demais de você e nem pensar de menos de você. Porque é engraçado, porque nós temos uma tendência de acharmos ou que nós somos as melhores pessoas do mundo, a última bolacha do pacote, ou que nós somos as piores pessoas do mundo. Não é? Eu acho tão interessante, às vezes a gente está numa roda, e aí alguém está contando sobre algo muito triste que ele está passando, e aí entra alguém e fala assim, não, mas é que eu estou passando por uma situação muito pior. E essa é uma tendência que nós temos, nós queremos ser o pior ou o melhor, mas o nosso conceito dificilmente é equilibrado. E esse texto está nos chamando a ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos. E é interessante que ele fala que esse conceito equilibrado precisa ser de acordo com a medida da nossa fé. Por quê? Porque nós somos quem Deus diz que nós somos. Nós não somos o que o mundo diz, nós não somos o que a nossa mãe diz, porque a nossa mãe vai dar um conceito bem alto sobre nós mesmos. Então não tem a ver com aquilo que as pessoas dizem, tem a ver com aquilo que Deus diz. E por isso que ele fala sobre um conceito na medida da nossa fé. Que nós precisamos conhecer de Deus aquilo que Ele pensa sobre nós. E precisamos caminhar a partir dos conceitos que Ele tem sobre nós. Você já experimentou perguntar para Deus o que Ele pensa sobre você? Quem já experimentou isso? Eu quero te convidar a fazer isso essa noite, se você ainda não fez. Pergunta para Deus, Deus, o que você pensa sobre mim? Quais são os seus pensamentos sobre mim? O conceito que você deve ter sobre você mesmo é os conceitos que o nosso Pai tem. Dizem que o Pai, Ele dá identidade. O nosso Pai nos dá identidade. Nós precisamos começar a ouvir a voz do nosso Pai. E o conceito sobre nós mesmos precisa estar baseado naquilo que Ele está falando sobre nós. Nós precisamos aprender a ouvir a voz dEle. E é isso que vai nos dar um conceito equilibrado. O texto no versículo 4 e 5 fala sobre nós fazermos parte do corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Essa talvez seja a verdade mais difícil de lidar. Jesus, Ele não veio estabelecer apenas um conceito ou uma religião. Ele veio estabelecer seu corpo. E por isso que você não é igreja sozinho. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus não vem buscar você, Jesus vem buscar nós. Nós fazemos parte de um corpo que Ele estabeleceu. E é interessante que Efésios 4, quando ele fala sobre o corpo atingir a maturidade, ele fala que isso acontece quando todos nós atingimos a plenitude de Cristo. Ou seja, você nunca vai ser maduro sem um corpo maduro. O que eu quero dizer com isso? É que sim, você é responsável pelo seu irmão. Não dá uma de Caim e Abel. Nós fazemos parte de um corpo. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. E fazer parte do corpo não se cumpre simplesmente frequentando uma celebração no domingo ou frequentando um GP durante a semana. E fazer parte de um corpo significa ser vulnerável. Significa abrir seu coração, significa escancarar aquilo que está errado, deixar ser tratado, deixar ser moldado, mas também significa ouvir o seu irmão, porque tem gente que escancara tudo,
mas não houve. Fazer parte do corpo significa que nós somos uma só família. E nós somos estabelecidos por Jesus assim. E nós precisamos aprender a conviver como família. Mas vamos ser bem sinceros, ser família é fácil? É fácil. Se já não é fácil com a nossa família de sangue, quanto mais com um bando de gente estranho, começando por nós mesmos. Não é fácil viver família. Porque é um monte de gente com pensamentos completamente diferentes, com vontades completamente diferentes, convivendo. Como nós podemos nos tornar um? Para mim, a chave está em João 17, quando Jesus ora ao Pai. Oro para que eles se tornem um. Por que eu estou falando que a chave está nisso? Porque eu creio que a unidade do corpo de Cristo não tem a ver com o nosso esforço humano. A unidade no corpo de Cristo tem a ver com uma ação sobrenatural de Deus. Porque na nossa vontade humana, nós nunca nos tornaremos um. Porque nós continuamos tendo pensamentos diferentes, nós continuamos tendo ideias diferentes, nós continuamos lendo a mesma Bíblia e achando coisas diferentes nela. Porque nós somos estranhos. Como nós nos tornamos um? Quando os nossos olhos estiverem fixos em Jesus. E Ele começar a nos transformar como um só corpo. Então, qual que é a atuação prática? Comece a orar pelo corpo. Pare de criticar o sermão, pare de ficar falando mal do que está ao seu lado e comece a orar por ele. Porque a oração não tem a ver com mudar o coração de Deus, a oração tem a ver com mudar o nosso coração. Quando nós vamos à presença dele, quem é transformado? Nós. Nós somos transformados de glória em glória. Então, colocar isso na presença de Deus é estar aberto a ser transformado por quem Ele é. E aí, isso faz com que se torne possível nos tornarmos um só corpo. Porque isso começa a mudar o nosso coração. E você precisa entender que fazer parte do corpo é a vontade de Deus. Deus pagou um alto preço para que hoje você faça parte de uma família, de um corpo. E você precisa começar a viver esse corpo de forma real. E aí eu volto para não ter um pensamento elevado demais sobre você mesmo, não ter um conceito elevado demais sobre você mesmo. Porque isso dificulta muito a convivência no corpo. Das maiores crises dentro da igreja são pessoas que se acham a última bolacha do pacote. Porque aí ninguém tem acesso, ninguém consegue se aproximar, ninguém consegue conversar. Então, arrume o seu conceito sobre você mesmo e se permita fazer parte do corpo. Mas o texto continua também falando sobre nós exercermos o dom que Deus nos deu. Ele começa, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aí ele vai entrar em vários dons. Ele fala, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. E aí ele vai pegando vários dons. O que eu quero falar sobre esse texto? Use o dom que Deus te deu. Use o dom que Deus te deu. Em Efésios 4, ele fala que o corpo edifica-se a si mesmo na medida em que cada parte cumpre a sua função. Existem dons que foram derramados sobre você e o que você está fazendo com eles? Deus derramou algo sobre você. E esse algo que Ele derramou sobre você não é para você usar no teu secreto ou na sua casa. Esse algo que Deus derramou sobre você é para você usar no corpo, para que todos nós sejamos edificados e cresçamos. Que dom que Deus te deu? Que dom que Ele derramou sobre você? Como você tem exercido esse dom? Talvez você esteja pensando, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu volto, pergunta para Deus o que Ele pensa sobre você, pergunte para Ele o que Ele derramou sobre você. Ou talvez você não saiba como exercer esse dom. Você faz parte de um corpo, peça ajuda, peça socorro, fala assim, olha, eu acho que Deus me deu esse dom, me ajuda a desenvolvê-lo. Mas não deixe esse dom morrer. Quantas pessoas, quantos irmãos que eu percebo que se aposentaram na vida com Deus, que deixaram de exercer os dons que Deus deu, porque se acomodaram no seu lugarzinho, na sua cadeira, ou porque o dom desafiava eles demais. O dom que Deus te deu, Ele não te deu porque você é incrível, Ele te deu porque Ele é incrível. E Ele deu para que você exerça dentro do corpo, para que o corpo todo cresça e seja edificado. E nós precisamos começar a usar esses dons. Quantas coisas Deus tem derramado sobre você? Quantas coisas Ele já derramou?
e está lá engavetado, e você precisa tirar da gaveta, meu irmão. Porque dom guardado não serve para nada. Certo? Dom guardado não serve para nada. Do que adianta Deus ter derramado dom sobre você se você não está usando ele? Os dons são derramados para que o corpo cresça e seja edificado em Cristo Jesus. Então exerça o dom que Deus te deu. Mas o texto também fala sobre amarmos com amor sincero. Versículo 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu acho engraçado ele ter que falar que o amor tem que ser sincero. Porque deveria ser meio óbvio, não é? Mas quantas vezes o nosso amor não é sincero? E eu vou te confessar uma coisa. Toda vez que alguém fala, e se você falou isso para mim, me perdoa já de antemão, mas toda vez que alguém fala para mim, eu amo a sua vida, eu vou ser bem sincera que eu não me sinto tão amada. Porque quando nós amamos, nós falamos, eu te amo. Ou você fala para o seu marido, eu amo a sua vida. Alguém fala para o marido ou para o namorado, se fala, eu vou te falar, para de falar. Que ninguém merece. O amor, ele precisa ser sincero. Nós precisamos amar da forma como Deus nos amou. E a forma, vamos lá, Deus é o nosso padrão de amor. E Ele nos amou até a morte, Ele nos amou quando nós não merecíamos. Amor não está atrelado ao quanto a pessoa merece o seu amor. Amor está atrelado a uma decisão de amar. Vou voltar. O amor não está atrelado ao quanto a pessoa merece o seu amor. O amor está atrelado a uma decisão de amar. Não tem a ver com quanto a pessoa merece. Não tem a ver com quanto ela está sendo legal com você. Tem a ver com uma decisão de amar. Porque é um culto racional. É uma decisão de amar. Ame com amor sincero. Uma das frases que por muitas vezes eu ouvi dentro da igreja é quando a pessoa vai falar algo duro para um irmão, geralmente vem alguém e fala assim, olha, mas fala com amor. Quem já ouviu essa frase? Mas é interessante porque esse fala com amor, geralmente não fala tudo. Cuida com o que você vai falar. E no fim, acaba não demonstrando amor. Nós precisamos falar porque nós amamos. E existe uma grande diferença. Uma diferença gigantesca de quando você fala a verdade, por mais que ela seja dura, mas você fala porque você ama. Ou quando você fala meia verdade, porque vai doer, e aí você mostra o quanto você não ama. Por que nós corrigimos os nossos filhos? Porque nós o amamos. Simples assim. Porque corrigir é difícil, não é? Essa semana eu tive que ensinar a minha filha sobre gratidão. Gente, como é difícil. Porque dói não só nela, dói em mim também ensiná-la. Porque eu a amo. E eu não quero que ela passe pelas mesmas dificuldades que eu passei. E é interessante que quando eu sentei para falar com ela sobre isso, eu lembrei de quando eu era pequena. E eu ganhei um relógio do seu Ademir, que eu nem sei se ele está aqui. E era um relógio que era analógico, eu queria um relógio digital. E aí quando ele veio com aquele presente todo feliz para me entregar, a minha primeira atitude muito sábia foi fazer um escândalo, porque eu não queria um relógio analógico, eu queria um digital. E aí eu saí berrando pela casa, e naquele dia eu aprendi a maior lição da minha vida. A ter um coração grato. E aí depois eu voltei, eu sentei do lado do seu Ademir, e abracei ele e agradeci. Eu sabia que ele tinha pago um preço para fazer aquilo por mim. Era o relógio que eu queria? Não era, e eu fui sincera nisso. Mas ainda assim, eu entendi que ele me amou. Quando eu sentei com a minha filha, eu contei essa história. E eu lembrei do quanto foi difícil para mim. E trouxe tudo à tona. E doeu em mim contar para ela e corrigi-la no erro dela. Mas em nenhum momento eu omiti a verdade. Ela chorou, ficou sentida, que a Maia, quem conhece, ela é bem emocional. E
depois ela pediu perdão e acertou o caminho. Amor não omite a verdade. Amor fala a verdade por completo, mas fala a verdade porque ama. E existe essa grande diferença. Quantas conversas difíceis eu tive com algumas meninas que eu tive a oportunidade de discipular. E quando eu falo difíceis, são difíceis mesmo. De choro e ranger de dentes dentro da sala. Mas porque eu fui completamente sincera e porque eu fiz por amor. Quantas coisas Deus gerou a partir deste lugar. E com isso eu quero te encorajar, pare de falar meia verdade. Pare de andar com política da boa vizinhança. E com isso eu não estou te dando autorização a ser rude, porque amor não é isso. Amor não é ser grosseiro. E às vezes a gente quer inverter as coisas, a gente fala assim, não, eu tenho que falar a verdade por amor, então eu vou ser duro mesmo. Não é isso. É falar a verdade porque você ama, e você quer ver a pessoa ser transformada. A nossa profecia, ela precisa encorajar o nosso irmão, ela precisa gerar vida. O nosso Senhor, Ele gera vida e não morte. E se o que você está falando está gerando morte, não vem de Deus, meu irmão. Nós precisamos gerar vida no outro. Então, quando nós falamos porque nós queremos que o nosso irmão, ele cresça, ele amadureça, se torne parecido com Jesus. E por isso que nós falamos em amor. Então, que o amor seu seja sincero. Não haja de fingimento. A pior coisa que tem é aqueles irmãos de bajulação. Que chega no domingo e fala assim, eu amo tanto você, e durante a semana está falando mal de você por trás. Eu vou te dar uma dica, se tem alguém que fala mal de outros para você, com certeza ele fala mal de você para outros. É uma conta básica. Não faça parte desse tipo de roda. Lembra, nós somos um corpo de Cristo. E como corpo, nós precisamos defender os nossos irmãos e não colocá-los à mostra. Nosso papel é confrontá-los, é transformá-los, é ver eles crescendo. Não expor os nossos irmãos. Ame com sinceridade. Mas o texto também fala sobre servirmos ao Senhor. Nós precisamos lembrar que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Tem um texto que fala que quer nós comamos, quer nós bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos. Se você vem para a igreja, precisa ser para a glória de Deus. Se você serve limpando o banheiro, precisa ser para a glória de Deus. Se você serve dançando, precisa ser para a glória de Deus. Se você dar carona para alguém, precisa ser para a glória de Deus. Tudo que você faz precisa ser para que Ele seja glorificado. Como eu falei, eu voltei para a faculdade de pedagogia. E uma das minhas orações, durante todas as aulas que eu assisto, ou todas as vezes que eu vou fazer a prova, é Deus, que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Que as minhas notas não te envergonhem, mas que glorifiquem o seu nome. Porque tudo que nós fazemos, tudo, mesmo que nós olhamos para aquilo e pensamos, mas isso aqui não é crente. A nossa vida foi entregue completamente a Ele. Então a nossa vida precisa ser uma expressão de adoração a Deus. Tudo que nós fazemos precisa adorá-lo, precisa glorificá-lo. Sirvam ao Senhor e não a homens. Mas o texto também fala sobre perseverarmos. No versículo 12 ele fala, alegrem-se na perseverança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É interessante que quando eu li esse texto, o primeiro texto que me veio à mente foi Tiago 1, 2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Nós somos uma geração que desiste muito fácil. Essa é a geração que, se alguém fica 2 anos no emprego, meu Deus, quanto tempo? Não é? Nós precisamos aprender a perseverar. Porque é a perseverança que vai gerar em nós um caráter aprovado. É a perseverança que vai nos tornar maduros em Jesus. E eu acho incrível, porque tanto esse texto de Romanos quanto o texto de Tiago, ele fala sobre considerar um motivo de grande alegria passar por provações. Porque a provação produz em nós a perseverança. É quando nós passamos por situações difíceis, não é? Que parece que nós somos construídos em Deus. Quem já teve essa experiência de passar por um perrengue daqueles e perceber que cresceu em Deus?
Porque nesses lugares nós somos forjados, meus irmãos. Voltou? Voltou. É no lugar da prova em que nós crescemos, em que nós somos forjados à estatura de Cristo Jesus. Então, se alegre se você estiver passando por perrengue. É Deus tratando a sua vida. É o momento de você crescer, é o momento de você amadurecer em Jesus. E o texto também fala sobre abençoarmos os outros. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Abençoe. Eu aprendi hospitalidade na casa dos meus pais. Quantas vezes eu vi irmãos de outras cidades ligando para o meu pai e falando, a gente está indo aí. E meu pai falando, tá bom. Quantos vêm? Uma penca. E vendo a minha mãe nas correrias para fazer a comida render, para arrumar a casa. Muito do que a minha mãe sabe cozinhar é fruto dessas situações de tribulações que geraram nela perseverança. E hoje ela pode fazer até um livro de receitas. Mas por quê? Porque eles nunca estavam fechados para quem viesse. Qualquer pessoa que ligasse, estou indo, a resposta dele sempre era, vem. E era sempre uma correria dentro de casa, porque só quem está dentro de casa sabe disso. Mas eu lembro que quando as pessoas chegavam, ela sempre estava com a mesa super arrumada, com a comida que parecia que, meu Deus, ela tinha se preparado para eles. Que ou mulher que sabe fazer render comida. Com coisas incríveis. Por quê? Porque ela aprendeu a abençoar os outros. Nós precisamos aprender a abençoar os outros. E é interessante porque esse texto ele dá um nível mais embaixo. Ele não fala só sobre abençoarmos quem nós amamos ou só abençoarmos quem nós achamos que faz parte da nossa família, mas ele fala sobre amarmos e abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam. Abençoarmos aqueles que são pedra de tropeço para nós. Abençoarmos os nossos inimigos. E essa é a parte mais difícil, não é? E aí, eu entro na penúltima parte. No que depender de vocês, estejam em paz com todos. Versículo 17 a 20, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Do que depender de você, esteja em paz com todos. Eu volto, no que depender de você, esteja em paz com todos. Faça sempre a sua parte. Sempre a sua parte precisa estar quitada. Por que é no que depender de você? Porque existe uma parte que não depende de nós. Como dizem, se um não quer, dois não brigam, não é? Mas existe uma parte que não depende de nós. Mas no que depende de você, esteja convicto de que você fez a sua parte. E esteja em paz com todos. E o último, vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. Essa é uma das coisas que talvez eu tenha aprendido na vida e percebido o quão gracioso é isso. É quando nós não pagamos o mal com o mal. Mas ao invés de fazer o mal para quem nos faz mal, é retribuir com o bem. Isso constrange tanto. Alguém já teve essa experiência? De perceber a afeição do outro sendo transformada porque você não atirou da mesma pedra, você não fez a mesma coisa que ele fez contra você? Eu não estou dizendo para você fazer isso só para ver a cara dele. Eu estou falando isso porque nós precisamos ser a expressão do nosso Senhor. O nosso Senhor, quando Ele estava lá na cruz, Ele olhou para aqueles que colocaram Ele lá e falou, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nosso Deus, Ele venceu o mal com o bem. E nós estamos caminhando para ser imagem e semelhança de quem Ele é. Então, o nosso papel não é agir como o mundo age.
O nosso papel é agir como o nosso Senhor agiu. É caminhar como Ele caminhou. E isso acontece na medida que nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E se tornar mais parecido com Ele não é se colocar num lugar de apatia. Pelo contrário. Jesus nunca foi apático às situações, mas Ele sempre foi enfático naquilo que Ele era, naquilo que Deus forjou nele. Ele sempre foi completamente santo onde Ele pisava. E onde Ele tocava, onde Ele era colocado, o ambiente era transformado por quem Ele era. Então eu não estou te convidando a ser um crente banana. Eu estou te convidando a ser um verdadeiro cristão. Alguém que expressa Jesus aonde você está. Alguém que declara as bem-aventuranças do nosso Senhor onde você pisar. Alguém que transforma o ambiente onde você está. Porque é assim que o nosso Senhor fazia. Ele vencia o mal com o bem. Quando Ele estava sendo crucificado, Ele venceu o mal com o bem. E neste momento Ele tomou toda a autoridade nos céus e na terra. Porque Ele não deixou ser vencido pelo mal. Eu queria voltar ao primeiro ponto. Irmãos, se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu entendo que isso é uma coisa que precisa virar nossa rotina. Mas antes de encerrar essa mensagem, eu queria falar com aqueles que talvez nunca tenham feito isso nenhuma vez. Nunca tenha se oferecido a Deus como sacrifício no altar. Como eu falei, nós somos salvos por aquilo que Ele fez, pela graça. Mas é por meio da nossa fé. O que Jesus fez na cruz foi completo. Mas existe algo que é parte nossa. A parte boa, que a parte nossa, ela é tão simples. A parte nossa é apenas orar, reconhecendo aquilo que Ele fez na cruz. E recebendo Ele como nosso Senhor e Salvador. Eu queria convidar essa tarde quem nunca decidiu por Jesus, nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca decidiu viver esse lugar de vida nele.